Livro A Espiã. Autor Paulo Coelho. Editora Paralela. Ano de publicação 2016. 184 páginas. Sinopse. Sou uma mulher que nasceu na época errada, e nada poderá corrigir isso. Não sei se o futuro se lembrará de mim, mas caso isso ocorra, que jamais me vejam como uma mulher vítima, mas sim como alguém que deu passos com coragem e pagou sem medo o preço que precisava pagar. Mata Hari foi a mulher mais desejada de sua época, a famosa bailarina de danças orientais que chocava e encantava as plateias ao se desnudar nos palcos, a companheira de confidências e de encontros amorosos com os homens ricos e poderosos de seu tempo. A pessoa do passado enigmático, que despertava o ciúme e a inveja das damas da aristocracia parisiense. Ela ousou se libertar do moralismo e dos costumes provincianos das primeiras décadas do século XX e pagou caro por isso. Em 1917, foi executada pelo pelotão de fuzilamento do exército francês, sob alegações de espionagem de guerra. Em seu novo romance, Paulo Coelho mergulha com brilhantismo na vida dessa mulher fantástica, revivendo-a para que o leitor contemporâneo como uma lição de que as árvores mais altas nascem de pequenas sementes. Gente, eu sou apaixonada, pelas obras do Paulo Coelho e já faz algum tempo, eu acho que tem cerca de um ano que eu comecei a ler, os livros do Paulo. Ele tem muitos livros. Eu intercalo com outros autores e tal, para não ficar parecendo que o canal aqui é só do Paulo. Mas quanto mais eu conheço o trabalho do Paulo Coelho, mais eu fico apaixonada, mais eu fico encantada. É claro que eu tenho alguns livros que são preferidos. E uma coisa eu posso contar para vocês, esse livro foi um livro bem diferente dos outros, assim, comparando com tudo que eu li até hoje. Porque, ao contrário dos outros livros, que sempre davam personagens de criação mesmo do Paulo, tudo bem que ele sempre se inspirou em pessoas reais para poder fazer os livros dele, as histórias e tudo mais. As histórias eram criadas, mas os personagens em si sempre foram muito humanos, sempre foram muito reais, assim. Então é quase que impossível você ler um livro do Paulo Coelho sem você se apegar aos personagens, sem parecer que você está realmente vivendo tudo aquilo com o personagem em si, sabe? Porque as situações, elas são descritas de uma forma tão realista que você consegue ver a situação por fora e ao mesmo tempo por dentro, sabe? De como o personagem está se sentindo, de como o personagem está pensando, E dessa vez, desse livro, A Espiã, conta realmente a história de uma mulher que existiu, de fato. E eu fiquei bem encantada, assim, com a história. Eu achei o livro, assim, muito viciante. Eu não sei se essa seria a palavra correta, mas é impossível você querer ler só 2, 3 páginas e falar, não, vou continuar minha leitura depois, sabe? Porque você realmente se pega tão preso, tão entrelaçado na história da personagem, o que pode acontecer em seguida, que você fica curioso e quando você vê o livro já acabou, porque é um livro relativamente pequeno, gente. Ele só tem 184 páginas, Então, dependendo do horário, se você tiver com tempo, você consegue até ler o livro em um dia só. Ou de um dia para o outro, dependendo. E como eu disse, é uma personagem real. O Paulo, ele teve que pesquisar muito sobre a vida da Mata Hari para conseguir fazer esse livro. Então, assim, todos os acontecimentos do livro não são coisas fantasiosas, são realmente coisas que aconteceram. Então, por isso que eu falei que é diferente dos outros livros, porque os outros livros anteriores, os personagens eram sim inspirados em pessoas que existiam, mas
com aquele quê de romance, de fantasia, né, do Paulo. Já nesse livro não, esse livro é realmente de uma pessoa que existe e uma história que realmente aconteceu, então você acaba se comovendo mais ainda. A Mata Hari, gente, ela foi uma mulher muito incrível mesmo. Ela sempre foi apaixonada pelas artes, ela sempre gostou de poemas, de cantar, de dançar. Ela ficou apaixonada quando ela viu uma apresentação de dança e ela decidiu que ela queria fazer aquilo também, sabe? Naquelas apresentações beneficentes, sabe? Ela era casada com um militar, então assim, ela saiu da casa onde os pais eram rígidos para se casar com um homem que acabava sendo tão rígido quanto, e ela sentir como se ela fosse, de certa forma, uma mercadoria, sabe? E quando ela conseguiu se livrar disso e ter uma vida, um dos motivos, né, do qual ela ficou conhecida, além da beleza dela e ela fazer danças diferentes, né, consideradas danças exóticas, que é uma parte bem engraçada, por sinal, do livro, de certa forma, porque ela mudou o país, né? Ela saiu do país dela de origem para ir para outro país para ter uma vida nova. Ela mudou o nome dela e ela decidiu que ela ia ser artista, que ela ia ser dançarina. Sendo que assim, ela não fez aulas de dança e coisa assim, era uma coisa muito da energia dela mesmo, sabe? De explorar a sensualidade dela e tudo mais. Então assim, ela vendia o show dela, as apresentações de dança dela como danças orientais, mas de fato as pessoas que já tinham viajado para outros países e que tinham realmente assistido às danças orientais sabiam que aquilo ali não tinha nada, o que ela fazia, né, as apresentações dela não tinham nada a ver com dança oriental. Mas para as pessoas leigas era realmente aquilo. Então conseguia passar batido. E ela ganhou bastante dinheiro. Além do dinheiro, ela chegou a ganhar bastante joias com isso também. Ela teve vários pretendentes, vários homens se apaixonavam por ela, sendo que é aquilo, né? Se apaixonavam por ela, mas sempre querendo ela como amante, não como uma mulher para realmente ser assumida diante da sociedade e tal. Porque se hoje em dia tem muito ainda do conservadorismo e moralismo e machismo muito forte, você imagina na época dela, né? Que foi na época da guerra e tal, da Guerra Mundial. Então, assim, era muito mais pesado ser mulher naquela época do que hoje. Não que hoje seja fácil, mas naquela época era ainda mais difícil. Fora o trabalho que ela tinha, né? Que era dançar de forma sensual e ela fazia uma espécie de striptease. Se vocês pesquisarem o nome Mata Hari no Google, vocês vão conseguir ver várias fotos dela. E nessas fotos ela tá usando roupas sempre sensuais de dançarina, com muitas joias, com muitas pedrarias. Tá maquiada, tá com cabelo longo, solto. Enfim, ela era realmente um símbolo de sensualidade muito grande para a época dela, e não só para a época dela. Eu acho que ela realmente foi uma mulher que fez história e vai continuar fazendo, e eu acho que é quase impossível você ler sobre ela, seja o livro do Paulo Coelho, ou seja, qualquer outro texto fazendo menção sobre ela e vendo as fotos, de você realmente não ficar encantado com ela. Eu fiquei muito curiosa sobre a vida dela depois de ler o livro do Paulo. Eu fiquei até pensando, nossa, será que o livro do Paulo é realmente uma biografia? E aí, no final do livro, o Paulo ele fez uma nota de rodapé, porque ele já sabia, né? Quando ele lançou, que isso com certeza seria uma dúvida. E a resposta é sim e não. Sim, porque é uma personagem real com fatos reais sobre a vida dela, né? Ele pesquisou bastante sobre a vida e a morte dela. E não porque dentro desses acontecimentos ele teve que acrescentar fala nos personagens, né? E aí essas falas não são exatamente as coisas que foram ditas. Foram coisas que ele achou que caberia dentro do texto, que se entende que de conversas que devem ter realmente existido. Como eu disse, né, no final do livro, ali no rodapé, o Paulo ele deixou um recado para os leitores dele que eu vou ler agora para vocês. Embora todos os fatos deste livro tenham acontecido, eu fui obrigado a criar alguns diálogos. Fundi certas cenas.
alterar a ordem de alguns poucos eventos e eliminar tudo aquilo que julguei não ser relevante para a narrativa. Esse livro não tem a menor intenção de ser uma biografia de Margaret Zelle. Paulo Coelho, nota do autor no final do livro. E sim, gente, o nome dela, como eu disse, não era Mata Hari. Na verdade, o nome dela era Margaret Zelle, tá bom? E ela foi morta de uma forma estúpida, né, por fuzilamento. Ela não teve nem como se defender, como se proteger, porque como estava rolando a guerra e estava tendo muito essa questão de espionagem e tudo mais, estava todo mundo com medo, né, de ser pego, de ser acusado, até porque eles não faziam nenhuma avaliação assim profunda. Se eles cismassem que você estava envolvido com alguma coisa, eles já te mandavam para cadeia ou eles literalmente te fuzilavam, então não tinha muito o que fazer. E a Mata, ela chegou até a ser chamada assim para ser espiã e ficou meio subentendido que ela aceitaria, sendo que na verdade ela não queria ser espiã de nada, gente. Ela queria ter a vida dela de mulher livre, viver da arte dela, e ela só aceitou para conseguir entrar no país, entendeu? E ter uma vida nova, mas ela nunca, assim, não tem dados que realmente comprovem que ela realmente foi uma espiã. O que ela sabia era uma fofoca ou outra das pessoas ricas ali do meio que ela convivia, sabe? Mas o que acabou fazendo com que ela fosse acusada, além dela ter contato com muita gente de poder e ser uma mulher, assim, totalmente diferente, né, dos costumes, da moral dos bons costumes da época, né, ser de fato uma cortesã, sair com vários homens, sair com várias pessoas importantes e saber uma coisa ou outra, era que ela mesma gostava de dar a entender que ela meio que tinha costas quentes, sabe, que sabia bastante coisas, mas ela fazia isso para tentar impor uma moral, para fazer com que as pessoas meio que virassem subordinadas dela, sabe? Ela sempre queria estar por cima de tudo, né? Ela não queria ser uma pessoa subjugada, ela já tinha sido uma pessoa submissa a vida inteira, então ali ela realmente, quando ela mudou o nome para Mata Hari, ela meio que criou um alter ego, sabe? Então ela pegou para si como verdade coisas que não eram realmente reais, né? Ela não tinha envolvimento com espionagem nenhuma. Por sinal, não está escrito com detalhes no livro, mas tem uma parte do livro que fala que mesmo após a morte dela nunca foi comprovado que ela tinha a ver com envolvimento com espionagem. E aí eu fiz uma pesquisa por fora porque eu fiquei tão envolvida com o livro, com a história dela, que eu quis saber mais sobre a vida dela. E realmente, gente, ela foi morta, ela foi julgada basicamente só com boatos. Vocês imaginam uma pessoa ser presa, ter todo aquele terror psicológico e depois ser morta, fuzilada, sem ter feito nada. E foi exatamente isso que aconteceu com ela, sabe? Então, assim, é muito triste. Mas na cena, né, que ocorre a morte dela, dá alguns detalhes, né? E os detalhes que deram é que ela estava bem arrumada. Ela já não era mais tão jovem, né, quando ela morreu e tal. Ela já era uma mulher mais velha, ela já tinha engordado um pouco. Ela não estava mais tão bonita como no auge dela. Quando saiu a notícia da morte dela, eles até falaram, né, sobre isso, sobre o fato dela não estar mais no auge da beleza e tudo mais, dela parecer uma mulher mais simples. E ela não quis colocar venda, sabe? Ela ficou literalmente parada de frente, no paredão, assim, de frente, né, para os militares, e ela ficou literalmente ali olhando o horizonte, tipo, só esperando ser morta. Enquanto ela ficava... O que a gente pensa, né, que ela deve ter repensado e lembrado de algum momento da vida dela, né, no momento, né, que teve o fuzilamento. E uma coisa que foi escrita no livro, mas eu não sei se foi realmente um fato, é que nesse momento do fuzilamento tinham armas que
tinham balas de verdade, tinham armas que era festim, acho que é festim que fala festim, acho que é bala de festim, né, que falam, que só faz o barulho, mas não é realmente bala real. E eles fazem isso para as pessoas, para os militares que estavam ali naquele momento, não ficarem com peso na consciência de caramba, eu matei uma pessoa, sabe? Então, para certa forma, para livrar eles da culpa, faziam isso de ter armas que tem bala de verdade, outras não, para a pessoa ser morta, mas ninguém ser o culpado, basicamente isso. E já é a segunda vez que eu leio sobre isso. A primeira vez que eu li sobre isso, de não colocarem balas de verdade em todas as armas e sobre o fuzilamento, foi até em um dos livros do Paulo Coelho, que se chama O Demônio de... Ai, gente, esqueci agora. O livro eu acho que se chama A Senhorita e o Demônio e tem o nome da cidade. É algo assim, eu não lembro agora, mas se eu lembrar, eu deixo na legenda para vocês. Inclusive, esse livro tem até resenha aqui no canal. Enfim, eu achei esse livro maravilhoso. Como eu disse, conta a história da vida dela inteira, desde a infância, casamento, o momento que ela virou artista, até os momentos finais. E é realmente uma leitura muito, muito incrível, muito intensa. Nossa, gente, eu peço desculpa, eu não tenho como evitar esses barulhos da rua. Eu acho totalmente irritante, mas enfim. E é realmente incrível, gente, sério. É uma leitura que realmente vale a pena e vale mais a pena ainda vocês de realmente pesquisarem sobre a vida dela e ver as fotos dela, porque as fotos dela são realmente incríveis. Ela era realmente uma mulher muito bonita. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem resenha de livro novo aqui no canal e tem bastante resenha já de livros que eu postei anteriormente. Então dá uma olhada aí, que talvez você se interesse em ver resenha de algum. É isso, boa leitura e até a próxima!